Senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Dávila e eu sou especialista em estruturação empresarial. Hoje a gente veio falar para vocês sobre como melhorar a sua estratégia de negociação. Como desenvolver essa estratégia. E principalmente, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre como estruturar melhor os contratos quando você fecha um contrato com um cliente seu. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu quero falar, tá? É realizar de forma clara e objetiva para você e para toda a sua equipe, se você envolver uma equipe, tá? Uma estratégia de negociação para aplicar. Então, por exemplo, você pode chegar e definir isso num papel, tá? Não tem problema nenhum. O importante é que você saiba, guarde esse documento, que você esteja com esse documento à mão sempre que possível para negociar com o cliente seu. É que toda a sua equipe, se houver, tá? Que ela também saiba das suas estratégias e tenha essa mesma estratégia à mão. Mas, Fábio, por que eu preciso disso? Por que realmente eu tenho essa necessidade? Por um motivo claro, gente. A partir do momento que você tem uma estrutura para você seguir, você pode ir melhorando ela a cada momento. Isso não significa que tem que ser uma estrutura rígida, que não pode ser modificada, que você não pode ter variações nela de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Essa estrutura, ela tem que ser flexível, ela tem que ser só um orientador para você e para a sua equipe, para que cada um coloque a sua personalidade nela e assim, dentro da empatia que a sua equipe tem com o seu cliente, vá adequando essas formas de negociação. Uma coisa muito importante nessa hora, tá? É que você, empreendedor, tenha a noção de que você só vai se adaptar melhor ao seu cliente se você ouvi-lo. Então, uma coisa que eu falo para você: seja o melhor ouvinte na hora da venda. Saiba o momento certo de se colocar. Faça com que o seu cliente se apaixone com o seu produto ou com o seu serviço. E assim, essa estratégia sendo clara, você vai conseguir desenvolvê-la da melhor forma possível. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a importância da negociação para o crescimento das MEIs, ou para o crescimento dos negócios. Vamos lá. Gente, uma coisa que é verdade: nenhuma empresa, vive sem vender. Por quê? Quando você vende, você gera dinheiro. Quando você gera dinheiro, você dá saúde financeira para a sua empresa. Então, quando isso acontece, isso é uma habilidade fundamental para qualquer empresa, principalmente para quem está começando, para as MEIs. E lembrando, isso é um dos pilares que a gente tem comentado há tanto tempo, tá? O pilar financeiro administrativo, já tem outras lives que a gente falou deles, o pilar de marketing e vendas, que a gente está pegando ele um pouquinho agora, e o pilar de produtos e serviços, que em breve a gente vai falar. Falando então do pilar de marketing e vendas. Bom, a habilidade de negociar é uma base fundamental do seu negócio. Você tem que saber conversar, você tem que saber cativar, você tem que saber fechar o seu negócio. Mas o que as pessoas às vezes erram demais nesse processo é não deixar a sua venda clara. Como assim, Fábio? Vamos lá. Vamos para exemplos, que eu gosto muito. Vamos supor que você tem uma gráfica, tá? E essa gráfica, ela faz serviços, como toda gráfica, os serviços gráficos de impressão, mas em algum momento ela começou a trabalhar com outro tipo de tinta, com outro tipo de papel, ou ela quis surpreender o cliente e mudou a qualidade do papel. Isso pode ser um lado muito positivo, mas também um lado muito negativo. Porque em uma negociação, quando você traz uma surpresa para o seu cliente,
você nunca mexe no que ele quer. Você só vai trabalhar o que for extra. Então, por exemplo, vamos voltar na gráfica. A gente acabou de comentar que a gráfica fez uma mudança de papel para talvez até agradar o seu cliente ou, em alguma hipótese, para ser mais barata. O que vai acontecer? Se não for a qualidade que o cliente está esperando, você vai perder um cliente. Se for a qualidade que o cliente está esperando, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas, se você superar a qualidade que o seu cliente espera, aí você vai começar um processo de fidelização que já falamos nas lives anteriores. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? As estratégias, elas têm que ser extremamente bem apuradas para você não perder um cliente. Aí vem, você quer surpreender seu cliente? Entregue a sua melhor qualidade como você sempre faz. Mas, coloque um ponto extra, como por exemplo, um calendário, ou como por exemplo, um calendário simples, tá? Outro exemplo, uma moldura diferenciada, ou outro exemplo, mais cópias do que o cliente esperava. Isso faz com que o seu cliente goste do seu serviço, que ele faça com você mais vezes. Isso são estratégias de negociação, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho do inverso, né? Como é que a falta de estratégia pode prejudicar uma empresa, um MEI que está começando? Gente, isso é a pior coisa que você pode fazer, é não ter uma estratégia inicial, tá? Por quê? Você não tem padrão, você entrega o serviço de qualquer jeito ou o produto de qualquer jeito, você não tem conhecimento de como desenvolver o seu negócio nas vendas. E isso deixa claro para o seu cliente que você não é profissional, que você não tem uma noção do que realmente entrega para o seu cliente, com qualidade, com disponibilidade, com processos. E eu vou te falar uma coisa, a falta de estratégia pode prejudicar o seu negócio de uma forma que o seu padrão nunca é o mesmo. Você não consegue ter dados para analisar o que está de errado ou o que está certo. E isso é o pior de tudo. Quando você tem um padrão de vendas, quando você sabe como vender, como você realiza o que precisa ser realizado, entregando para o cliente uma organização clara, transparente, objetiva, com precificação claro, com data de entrega, com data de organização, com data de início e fim, o seu cliente ele fica encantado e confia mais no seu serviço. A Isabela perguntou aqui, Fábio, é importante contratar um profissional para desenvolver essa estratégia para a empresa? Sim, isso é muito importante. Tá? Obrigado por compartilhar, Isabela. Isso é extremamente importante. Por quê? Quando você está focado na sua operação, muitas vezes você não enxerga o que pode estar de melhor ou de pior. E o profissional externo, ele pode te ajudar a esclarecer esses pontos para você. Agora, se você consegue desenvolver sozinho, até um ponto da sua empresa ter financeiro para contratar esse profissional, siga fazendo o seu melhor. Um dizer que eu gosto de seguir. Feito é melhor que perfeito. Então faça o seu melhor, mas faça. Vá aperfeiçoando o processo. E aí, chama a gente que a gente alinha melhor para você. Bom, o segundo ponto que eu quero conversar e aprofundar um pouco nisso, tá? Os principais desafios que os MEIs enfrentam na hora de negociar contratos. Vamos lá. Gente, acontece demais. E olha que a gente já conversou muito sobre isso nas outras lives, tá? O empreendedor, ele não tem noção de como é o mercado dele. Ele não estudou, ele não fez o mínimo de pesquisar na internet
como que é o mercado que ele está entrando. Quando isso acontece, tá? O seu mercado, ele começa a ficar menor. A sua abrangência, ela fica menor. Os clientes que você atende, eles costumam a ter um perfil menor financeiramente, menor culturalmente, menor em potencial de rampagem para você. Então o que acontece? Melhorando um pouco, tá? Que eu deixei a frase um pouco confusa. Quando você não entende seu mercado, quando você não entende seu perfil de cliente, quando você faz de qualquer forma, você vai receber também de qualquer forma. Não adianta você, empreendedor, você, pequeno empresário, você, profissional liberal, achar que porque fechou um negócio, você pode fechar outros. Você pode modelar o negócio que você fechou e melhorá-lo para impactar outros, mas você não vai conseguir desenvolver sem analisar. Acontece muito, tá? De a sua posição no mercado ser prejudicada porque você não sabe onde quer chegar. Lembra sempre, quando uma pessoa gosta do seu serviço ou do seu produto, ela vai falar para mais uma, duas, três, até umas 10 pessoas. Mas quando uma pessoa não gosta do seu serviço ou do seu produto, ela vai falar para 1000 pessoas. Então, qual que é a parcela do mercado que você quer abraçar? Ou, como a gente já falou anteriormente, qual é o tamanho do benchmark que você gostaria de ter? Aí vem uma situação extremamente complexa, que é o quê? O seu mercado começa a diminuir quando você não tem conhecimento do seu mercado. E aí vem outro detalhe. Quando você também não tem conhecimento do mercado, ou então não tem experiência em negociação. Quando isso acontece, gente, é batata você, infelizmente, começar a dar tiro no ar. O que significa isso? Faz uma reunião, não consegue fechar, o cliente entra na sua loja para comprar seu produto, você não consegue vender. Por quê? Porque você não conhece técnicas de negociação. Você tem dificuldade de concluir o negócio com seu cliente. Você não sabe ouvi-lo ou não sabe falar na hora certa. E aí vem uma situação extremamente complexa, que é o quê? Você não fideliza clientes. Você vende uma vez e não vende mais. E isso, para a rotatividade da empresa, é péssimo. Porque quanto mais clientes você fechar e quanto mais clientes retornarem a comprar de você, melhor para o seu status, para o seu movimento, para a sua transformação. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Sempre desenvolvam o melhor para o seu negócio. Continuem com trabalhar com conhecimento e qualidade desse conhecimento constantemente. Façam com que o seu cliente se encante por você. Pode errar na primeira, não tem problema. Pode errar na segunda, não tem problema. Pode errar na terceira, não tem problema. Mas se você está continuando a se melhorar, a estudar, a conhecer técnicas, a buscar essas técnicas, você, empreendedor, com certeza vai começar, a partir do 5º começa a fechar, o 6º fecha também, o 7º e assim vai rampando. O mais importante, tá, gente, é você não ficar em um lugar só. Não ficar encostado, não ficar, como é que eu posso dizer? Não ficar simplesmente estagnado no mesmo lugar. É você se movimentar sempre, é você buscar o melhor sempre, é você transformar a você para conquistar os seus sonhos. Então, uma coisa que eu falo para vocês, que você tem que aprender a negociar. Você tem que aprender a conversar com o seu cliente e tirar as informações que o seu cliente que você quer do seu cliente. Você tem que saber ouvir. Você tem que aprender técnicas de rapport. Você tem que aprender técnicas de ou para colocar uma data específica. Você tem que aprender técnicas de desenvolvimento de precificação para que o seu produto tenha um valor agregado e não só valor financeiro.
Dar desconto, meus amigos, é muito bom como estratégia de marketing, mas é muito ruim numa negociação constante. Vamos continuar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas de negociação para que vocês possam se desenvolver. Já comecei falando de algumas, eu vou aprofundar um pouco mais nelas. Técnicas de negociação, rapport. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ela. É uma técnica muito antiga e muito usada, onde você, como negociador, começa a adaptar costumes do seu cliente. Você começa a falar na velocidade que ele fala, você começa a ter uma postura parecida com o que ele tem. E isso faz com que vocês comecem a ter uma conexão de sinergia. De repente, você vai ver que alguns hábitos, naquele momento da negociação, vão ser iguais. E aí, quando você tem consciência dessa técnica, você traz a pessoa para você e você começa a fazer com que ela se pareça com você. E, consequentemente, comece a entender os seus pensamentos, a sua fala, seus argumentos começam a ser mais claros e você continua a desenvolver até o fechamento com o seu cliente. Óbvio, eu falei só superficialmente, tá, gente? Para que vocês possam pesquisar a fundo melhor o que uma técnica de rapport, que é uma das técnicas mais usadas nas negociações. Agora, outra técnica super importante, que eu considero, é o ou. O que significa isso? Quando você, empreendedor, quando você, profissional liberal, está negociando com o seu cliente uma data, que pode ser data de pagamento, data de reunião, data de um café, qualquer data, use o ou. Como assim? Depois de ouvir todo o seu cliente, depois de argumentar com ele, depois de desenvolver, e estar no momento do fechamento, você vai falar para ele, cliente, qual que então é a melhor data de vencimento? X ou Y? Aí ele vai falar uma das duas. E depois, bacana. Então, dentro disso, qual pacote, se você trabalhar com serviços e for dividido em pacotes, é mais interessante para você? Pacote X ou pacote Y? Aí ele vai escolher uma das duas. E assim vai sucessivamente. Dentro disso, tá? Muito importante também usar essa técnica para agendar reuniões com seu cliente. Ô cliente, você está livre no dia X ou no dia Y? Ou. Você pode de manhã ou à tarde? Ou. Você pode, se ele escolher à tarde, você pode às 14 ou às 16 horas. E assim segue até o fechamento. E muitas vezes eu vou te falar uma coisa. O seu cliente vai falando sim para você sem falar o sim da boca dele. E de repente você fecha o negócio. E lembre sempre, quando você, profissional, está trabalhando com produtos, vendendo produtos, entenda o valor agregado do seu produto. Qualidade, tipo de material, o que ele pode transformar na vida do seu cliente e depois, a última coisa é o preço. Para serviço é um pouco diferente. Para serviço é o valor agregado, tudo que você faz, o resultado que você entrega, a transformação que você dá, o prazo de entrega de início e fim e o desenvolvimento que você vai dar para o seu cliente. Depois disso, aí sim que talvez você vai falar no preço. E talvez. Então essas foram algumas técnicas que eu estou colocando para vocês que pode ser muito interessante para a sua negociação. Tá? Bom, aí vem uma questão que a gente vai falar, que é a importância da preparação antes de iniciar uma negociação. Gente, quando você está trabalhando para fechar negócios, que sejam negócios de qualquer área, tá? Você
tem que fazer um dever de casa básico, que é muito simples. Primeiro ponto, você tem que entender o mercado do seu cliente. Segundo ponto, você tem que ter objetivo e metas claras na hora da negociação. Terceiro ponto, você tem que antecipar objeções e argumentos do seu cliente. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. Gente, nós temos acesso à internet à vontade, tá? Temos redes Wi-Fi espalhadas. E com isso, você tem tudo que você precisa para pesquisar o mercado do seu cliente um pouco antes ou dias antes. Vamos supor que você está atendendo um advogado, que você está vendendo uma solução para ele de organização no escritório de um advogado. De alguma área, vamos pensar em documentos. Se esse advogado, se você começa a pesquisar sobre o mercado desse advogado, você vai saber a especialidade dele. Vamos supor que seja trabalhista. Você vai começar a pesquisar sobre quais são os maiores dores que esse mercado exige, que esse mercado tem. Você vai começar a desenvolver argumentos para trabalhar todo esse mercado. Você vai saber que o cliente padrão que esse advogado tem, os documentos padrão que ele precisa, você vai começar realmente a entrar dentro da mente desse advogado. Depois disso, você vai ver o seu produto e vai fazer uma referência. O que esse cliente meu, que é advogado, precisa com o meu produto? Qual é a parte do meu produto, ou meu serviço, que encantaria esse advogado? Aí você começa a fazer uma relação, uma lista, que pode ser uma lista num caderninho, só para você mentalizar isso. Depois, você vai fazer como se fosse um debate no espelho. Lógico, você não vai parar na frente do espelho no momento que você está poucos antes, mas você pode fazer isso como se fosse conversando com você mesmo. E aí, você vai começar a criar objeções, a criar argumentos. Então você cria objeção, cria argumento. Cria objeção, cria argumento. Cria objeção, cria argumento. Com isso, você vai para uma reunião de negócios de uma forma muito mais estruturada, muito mais desenvolvida, muito mais clara. E aí, depois que você estiver pronto com tudo isso que a gente falou, você vai desenvolver técnicas de comunicação eficazes. Como assim, Fábio? Entenda, quando você trabalha com um determinado tipo de cliente, você já estudou o seu cliente, você já está pronto para o negócio, você sabe desenvolver técnicas de comunicação de gesto, postura e expressões faciais. O ideal é que você saiba captar na face do seu cliente tudo que ele te transmite. Dos mínimos detalhes às expressões mais drásticas. E com isso, você consegue antecipar as reações do seu cliente. Segundo ponto, escutar com uma postura ativa. O que significa isso? Você já reparou que algumas pessoas, elas começam a ouvir histórias e simplesmente elas vão lá e cruzam os braços? Uma pessoa que cruza esses braços podem ser dois motivos que você tem que entender. Qualquer um deles. Você tem que entender os dois motivos, que é ou ele está com frio, ou dois, ele não está concordando com você e com seus argumentos. Como fazer com que ele descruze esses braços? É fazer perguntas. Fazer com que o seu cliente se abra, porque ele está completamente fechado para você. E você, vendedor, você, negociador, não pode ficar com os braços fechados no meio de uma negociação, se você é um interessado em vender. Porque isso mostra que você não quer vender. Isso mostra que você não quer entregar para ele o seu produto ou o seu serviço. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: aprenda a entender se o seu cliente gosta que você mexa.
Se o seu cliente gosta, que você faça pequenos toques. Se o seu cliente gosta da postura XYZ, porque aí ele vai te ver preparado para qualquer coisa. Isso é muito importante. Nunca coloque os seus braços por baixo da mesa. Isso mostra que você está reativo. Coloque sempre as suas mãos à vista, para que o seu cliente veja que você está pronto para compartilhar, para atacar, para defender, para argumentar. Isso eu estou falando, tá? Em muito mais sentido mental. Segundo ponto. Depois, você vai começar a desenvolver argumentos baseados em fatos e dados concretos. Chame todo argumento que o seu cliente te der, toda objeção que o seu cliente te der, traga para ele um entendimento que você entende a postura dele e depois traga para ele argumentos com fatos reais, argumentos plausíveis, argumentos que são de pesquisa de uma pessoa que entende o mercado dele. E aí, depois que você fizer isso, você já entra no terceiro passo, que é o quê? A flexibilidade de buscar soluções alternativas. Você consegue trazer para você, trazer ele para o seu cliente para você, argumentar com dados fortes e aí flexibilizar soluções. Eu garanto para você, quando você desenvolver essa habilidade dos braços cruzados, você vai começar a ver os braços se descruzarem e os olhos a se abrirem. E uma coisa super importante que a gente já começou a falar sobre isso inicialmente. A importância de saber ouvir para entender as necessidades e o desejo do outro negociador. Gente, quando a gente fala de um bom negócio, significa que os dois saíram satisfeitos. Um bom negócio tem tudo a ver com troca justa, com uma troca mútua. E aí, você, empreendedor, você, profissional liberal, tem total condição de sair feliz de uma negociação, porque você não precisou abaixar seu preço, e o seu cliente saber que comprou um bom produto e um bom serviço. Por quê? Primeiro ponto, você vai identificar interesses em comum nessa negociação. Segundo, encontrar soluções criativas para atender às necessidades de ambas as partes. Terceiro ponto, use técnicas, mais uma que eu vou estar colocando aqui para você, de brainstorming para gerar ideias. O que é brainstorming? É tempestade de ideias, tempestade mental, né? E o que acontece quando estamos nesse momento? É quando o seu cliente tem a liberdade com você, juntos, de criar ideias novas e soluções novas para o momento que ele está passando. Quando isso acontece, gente, é extraordinário. Não existe, tá? Não existe um cliente que quando está neste ponto, que não ame fazer isso. Criar soluções para o negócio dele. E às vezes, essas soluções já estão prontas dentro do que você, empreendedor, está apresentando para ele. Agora, vamos entrar num ponto de entender estratégias para definir um valor justo no contrato para ambas as partes. Primeiro ponto, pesquise sobre os preços praticados no mercado. O que faz isso ser diferente de um e de outro? Vocês vão reparar que tem produtos no mercado, serviços no mercado, que tem um disparate de valores, tá? Alguns muito mais caros e outros muito mais baratos. Tente pegar a média inicialmente. Quando você está começando no mercado, o ideal é que você comece pela média. À medida que você vai se desenvolvendo no mercado, você vai aumentando gradativamente o seu valor. Mas você não faz isso de qualquer jeito. Você não simplesmente um dia cisma e fala assim, vou aumentar meu produto em 20%, ou meu serviço em 20%. Não.
Você cria critérios de qualidade para o seu produto ou para o seu serviço, de valores para o seu produto ou para o seu serviço, e o que o seu produto ou serviço vai transformar na vida do seu cliente. Quando isso acontecer, aí sim, você vai aumentando o valor do seu produto pouco a pouco. Assim, tá? Você, empreendedor, vai conseguir entender e começa a entender por que existem produtos tão baratos e produtos tão caros. Muitas vezes, aquele ditado que o pessoal fala, o barato que sai caro, é porque as pessoas não fizeram uma boa pesquisa, os clientes não fizeram uma boa pesquisa e o vendedor é muito bom. E aí, a ideia, só que esse tipo de vendedor, ele vende uma vez só e não vende mais. Aqui nós estamos trabalhando para que a sua empresa ela fique no mercado durante anos ou uma vida inteira, sua ou dos seus filhos ou dos seus descendentes. Então é por isso que eu não quero que você seja um excelente vendedor sem entregar um excelente produto ou um excelente serviço. Eu quero que você seja um excelente vendedor com um extraordinário produto ou serviço que vai transformar a vida do seu cliente e assim você vai sobreviver nesse mercado durante o tempo que você desejar. Pode deixar até para suas gerações, seus filhos, seus netos e afins. Bom, e para fazer isso, você tem que entender cada vez mais o seu cliente, entender a você e entender o seu produto ou o seu serviço. Agora, vamos falar um pouquinho sobre armadilhas de negociação. Gente, uma armadilha muito grande nas negociações, que acontece, você perde clientes porque mentira tem perna curta, que é a falácia do espantalho. O que é isso? É quando você começa a contra-atacar os argumentos do seu cliente ou do negócio que você está fazendo com mentiras. Aí depois que o seu cliente compra, ele tem 7 dias para devolver conforme a lei do consumidor, certo? E depois que ele compra, ele descobre que o que você falou é mentira e você pode simplesmente perder uma venda, perder um cliente e assim acabar com o seu mercado aos poucos. Lembra que a gente comentou no início? Um cliente satisfeito vai falar para 10 outros clientes. Um cliente insatisfeito vai falar para 1000 outros potenciais clientes. E assim, você sai muito prejudicado. Olha só. Não comece a sua negociação, na hora de fechar a sua negociação, com uma ancoragem errada. Por exemplo, você começa a sua negociação ancorando uma proposta externa que o seu cliente, às vezes, está com ela. Não faça isso. Por quê? Você não conhece essa proposta, você não conhece os valores financeiros dessa proposta, você não conhece o que foi desenvolvido entre o negociador anterior e o seu cliente. Entenda que sua negociação, você tem o melhor valor, e eu não estou falando valor financeiro, estou falando valor pessoal, valor moral, e o seu produto ou seu serviço tem a sua transformação, que é diferente de qualquer outra, por mais parecido que seja com algumas soluções. Então, não se ancore na proposta que o seu cliente já tem, por mais que o seu cliente possivelmente vai tentar fazer isso com você para ter uma jogada de desconto, uma jogada de preço. Seja firme nessa hora com seus valores, com seus propósitos, com a sua transformação. Se você ainda não está seguro, revise todos os seus valores que você colocou nesse produto ou nesse serviço e toda a transformação que você colocou nesse produto ou serviço. Agora, muito cuidado com informações que você pode colocar na hora da venda. Por quê?
Qualquer informação errada que você colocar, como data de pagamento, como valor do seu produto ou serviço, ou o que você está entregando através daquele valor, pode ser uma garantia de fracasso, se não for a correta com o seu fornecedor ou com a sua empresa que você está ou trabalhando ou desenvolvendo o seu próprio negócio. Se você começa a desenvolver um negócio sem uma estrutura clara para o seu cliente, ou se você ainda não entendeu e acabou falando uma bobagem, a melhor coisa que você pode fazer é chegar para o seu cliente com a sandália da humildade e falar: cliente, me desculpa, eu errei. Eu garanto para você que quando isso acontecer, porque ninguém é perfeito, todos nós erramos, tá? Mas se você está errando sem saber que está errando, coloque, seja humilde, chegue para o seu cliente, converse com ele abertamente, não tenha medo. Quando isso acontecer, eu te garanto que você tem uma grande chance de fidelizar o seu cliente. Então, entenda, quando você trabalhar o seu cliente de uma forma clara, específica e estratégica, seja humilde para reconhecer os seus erros e também para dar soluções para o erro que você cometeu. Porque aí sim você consegue converter essa negociação para o sucesso que ela tem que ser. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre técnicas para fechar acordos de forma eficaz. Primeiro ponto: concessões mútuas para chegar a um acordo. O que significa isso? Se você está numa negociação certinha, 100%, mas trabalha com eu estou cedendo um pouquinho e o seu cliente também cede um pouquinho, isso significa que você está indo muito bem no seu negócio. Agora, se você está cedendo, mas o seu cliente não, significa que você vai sair muito triste dessa negociação. Exatamente, Isabela, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha justo, é uma troca justa. Então, entenda, na hora que você for fazer o fechamento, você, além de trabalhar com ganha-ganha, você também tem que trabalhar com o fechamento de acordo condicional. O que significa isso? Que para você fechar esse acordo, existem condições, que tanto suas quanto do seu cliente. E com isso, você consegue desenvolver da melhor forma possível o trabalho que você faz e vai entregar para o seu cliente. E com isso, as duas partes vão sair satisfeitas. Por quê? Quando você, como a Isabela comentou aqui, quando você identifica os interesses, e esses interesses podem ser diferentes, você busca aquilo que é importante para os dois, você faz um acordo mútuo. Não, beleza, se você me entregar isso, eu te entrego isso. Se você me entregar isso, eu te entrego isso. Isso é mútuo. Exatamente, Isabela, tem uma grande parte realmente disso que você falou, como eu acabei de comentar. E aí, quando isso acontece, gente, é de uma forma única, que vocês vão se entrelaçando, que vocês vão se acordando, e assim, fechando um negócio saudável para os dois. E, quando você está vendendo um produto ou serviço, uma coisa extremamente importante, estabeleça prazos para garantir a eficácia do acordo, a efetividade do acordo. Dando exemplo, gente, você trabalha com serviços, você trabalha com serviços de marcenaria e você combinou com o seu cliente de entregar o móvel X ou uma parte dele em 10 dias. Gente, se você determinou esse prazo, se o seu cliente confia nesse prazo, seja claro com o seu cliente. Seja claro com o seu cliente. Se você combinou 10 dias, cumpra isso em 10 dias. Porque aí,
Se você não cumprir, existe uma quebra nesse relacionamento e uma quebra de confiança. E se existe confiança, existe ajuste. Mas se não existe confiança, o negócio acabou aí. E seja empático nas negociações. Por quê? Você, negociador, você, vendedor, você, empreendedor, você, profissional liberal, tem que se colocar no local do outro para negociar. Isso não significa, tá, que você tem que concordar com tudo que o outro fala. Não. Isso significa que você tem que entender o seu cliente na hora de uma negociação. Você tem que entender as dores dele, as dificuldades que ele tem e não simplesmente impor a sua condição. Vai ter um momento que você vai argumentar, mas vai ter um momento que esses argumentos eles têm que ser cabíveis e lógicos para o seu cliente dentro das dificuldades e limitações que todos temos. Então, buscar alternativas para contornar essas situações difíceis é uma forma de lidar com essa empatia nas negociações. E aí vem uma situação extremamente interessante, gente. As técnicas de rapport podem ajudar muito nessa questão da conexão emocional do momento. Quando você desenvolve essas técnicas de rapport com eficácia, você sente a emoção do seu cliente, você sente quando você está indo para o lugar certo, levando ele de forma correta e você sente quando ele está gostando disso. Se você não está indo por esse caminho, você também está sentindo se você está fazendo uma técnica de rapport correta. Tranquilo até aqui? Gente, se tiver dúvidas, mandem para mim no direct, que a gente está aqui à disposição para te atender, tá? Bom, chegamos aqui então num dos pontos extremamente importantes da nossa live e desse momento. Que é o quê? Como lidar com negociações difíceis e desafiadoras para você. Gente, na hora que você está numa negociação, às vezes que o cliente é um pouco mais difícil, que você está sentindo uma barreira entre vocês, tente entender e seja claro quais são as causas dessas dificuldades. Por que seu cliente está assim? Pare um momento que se você está vendo que ele está super rígido, que ele está com a cara fechada para você, que está com os braços cruzados e não descruza, por mais que você já tentou de tudo, coloque uma pausa em você e se permita perguntar: o que está acontecendo, cliente? O que eu falei ou o que eu não falei que te desagradou? Ou o que você esperava do meu produto ou do meu serviço? E tenha uma clareza e uma paciência para escutar. Mas não se amedronte, não fique com medo. Seja claro, tenha postura, tenha limites. Faça com que o seu cliente sinta a segurança de falar para você o que ele não está gostando. E aí, depois que isso acontecer, você, empreendedor, vai trabalhar com soluções alternativas para contornar essas situações difíceis. E eu vou falar para você, nada de errado você ficar ansioso, você ficar preocupado, você ficar até com medo. Nada de errado, isso é uma emoção normal de quem está enfrentando uma negociação difícil. O mais importante é você manter a calma, ter confiança em você, ter confiança no seu produto e ter confiança na empresa que você criou. Quando isso acontece, você demonstra para o seu cliente que ele está lidando com um profissional e não com um amador. E aí, eu recomendo você usar técnicas de negociação de conflitos, que é exatamente isso que a gente está te ensinando. Identificar o conflito, buscar soluções para esse conflito ouvindo o seu cliente, desenvolver uma solução benéfica para as duas partes e resolver esse conflito. Agora, lembre-se, você é o transformador do seu cliente. Então, entenda, você pode e deve transformar a você primeiro, se abrindo para o seu cliente
e depois transformar o seu cliente com a solução que você tem. E, para a gente finalizar, porque já temos quase 1 hora, vamos falar um pouquinho de estratégias para construir e manter relacionamentos de longo prazo com parceiros e clientes. Vamos lá. Com tudo isso que a gente falou, na advocacia, utilizamos a mediação, a conciliação, a arbitragem e outras práticas para resolver os conflitos de forma mais harmoniosa. Isso poderia ser utilizado aqui também? Poderia, Isabela, de formas diferentes. O que acontece? Então, as profissões hoje, elas têm uma clareza muito grande com relação a fechar um negócio. Ou, vamos supor que durante o negócio, você fechou, a sua proposta comercial foi fechada, está linda, só que durante essa negociação, você entendeu que o seu trabalho está com problemas aqui, assim, assim ou assado. Você identificou esse conflito. E aí, as técnicas de mediação, de conciliação e de arbitragem pode ser muito importante nessa hora. Por quê? Lembra, esse conhecimento, ele nunca é desperdiçado. Mas você tem que ter objetivos e metas claras para isso. Você não pode simplesmente chegar e falar para o seu cliente, olha, a gente está tendo um problema aqui, o que está acontecendo? Sem antes você pensar no que pode estar acontecendo, pensar em soluções para isso e estar aberto a seu cliente te dar outras soluções. Se você já está fazendo isso há muito tempo, tipo assim, tentando arrumar solução, e nem o seu cliente entende qual é o problema que o seu cliente está gerando, uma coisa que eu te garanto, o seu próprio cliente não sabe o que quer. E quando isso acontece, o que eu te recomendaria, em último caso, é sair dessa negociação antes que ela acabe. Porque você vai resolver diversas soluções, mas seu cliente não vai aceitar nenhuma. Então aí vem uma questão de autopreservação. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, Isabela? Qualquer coisa, estamos aí. Bom, vamos voltando a essa questão de desenvolvimento de estratégias para como manter os relacionamentos de longo prazo e as parcerias com clientes. Tudo que a gente abordou aqui hoje, tá, gente, foi muito focado nisso. Em iniciar uma negociação, fechar uma negociação e desenvolver essa negociação a longo prazo com parceiros e clientes. Então, estabeleça confiança e credibilidade. Seja claro com o seu cliente. Seja claro com o seu fornecedor. Se você depende de terceiros, tente ser claro com todas as partes. E assim você vai conseguir o sucesso. Foque no relacionamento ao invés da transação. Então, por exemplo, poxa, você está vendo que tem alguma coisa errada, se você está vendo que o valor, às vezes o seu cliente entendeu o valor financeiro, mas no processo ele está com dificuldade de ver esse valor em prática, foque no relacionamento com ele, chegue para ele e fala assim, ô cliente, o que está acontecendo? Ouça ele. Faça com que ele entenda essa questão de negociação. Faça com que ele entenda a sua situação e a situação dos seus fornecedores. E assim desenvolva o que for necessário para fazer uma boa entrega para o seu cliente. Mas foque no relacionamento. Trabalhe com prazos de entrega. Mas, se esses prazos de entrega não forem cumpridos por causa de fornecedores, trabalhe um pouco a flexibilidade do valor que você cobrou, para que seja justo para o seu cliente, para que ele não fique frustrado. E busque fontes adicionais para aprender mais sobre negociação.
Busque com o seu cliente, tá, uma tranquilidade maior para que você possa ter feedback constante dele. Eu estou com um caso agora onde eu tenho um cliente que eu sou o ponte de uma negociação com ele. E os meus fornecedores estão me demorando muito para desenvolver uma proposta comercial. É simples, uma proposta. Esse meu cliente já me cobrou hoje, por exemplo. E eu tive que chegar no meu fornecedor, explicar a situação e aí sim dar uma resposta para o meu cliente. Mas entendendo que meu cliente está ansioso, meu cliente quer uma resposta rápida, ele quer uma solução rápida. E temos que entender que a prioridade do cliente é diferente da nossa prioridade, que é diferente da prioridade do fornecedor. E com isso, você tem que ter maturidade na negociação, respirar fundo em momentos de estresse e desenvolver o melhor para você, para o seu cliente e para o seu fornecedor. Sendo verdadeiro e claro com todos eles. Tá? E até mesmo, dependendo do momento que chegar, se chegar em algum momento extremo, tá? Ter a humildade de sair da negociação, deixar claro todos os pontos, não deixe nenhuma negociação em aberto, tá? Deixe claro todos os pontos e saia de uma forma saudável. Sendo assim, gente, eu concluo então essa live falando sobre negociação, falando sobre estruturação de contratos, que tudo que a gente falou aqui é sobre isso. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por vocês estarem desenvolvendo uma transformação na vida do seu cliente e na sua vida. É um prazer estar aqui, pois como eu falei na live anterior, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E assim, é o melhor que eu entrego para vocês. Um grande abraço. No domingo, às 9 horas, estaremos aqui de novo, 9 horas da manhã, e eu espero vocês lá. Até logo!